Capítulo 2, parte 1. Atingindo o inconsciente. Imaginemos por um momento que a psique é um objeto tridimensional, como o sistema solar. A consciência do ego é a Terra, terra firma. É onde vivemos, pelo menos durante as nossas horas vígeis. O espaço ao redor da Terra está cheio de satélites e meteoritos, alguns grandes, outros pequenos. Esse espaço é o que Jung chamou o inconsciente. E os objetos com que primeiro nos deparamos quando nos aventuramos nesse espaço são o que ele chamou os complexos. O inconsciente é povoado por complexos. Foi esse o território que Jung explorou inicialmente em sua carreira como psiquiatra. Depois deu-lhe o nome de inconsciente pessoal. Começou a mapear essa área da psique mesmo antes de examinar minuciosamente o complexo de ego ou a natureza do inconsciente. Empreendeu essa exploração inicial usando um instrumento científico que foi altamente considerável na virada do século: o experimento de associação verbal. Depois, empregou também alguns insights colhidos nos primeiros escritos de Sigmund Freud. Armado com a noção de determinação inconsciente de processos mentais e com o experimento de associação verbal, Jung chefiou uma equipe de pesquisadores no projeto científico de condução de experimentos laboratoriais, cuidadosamente controlados a fim de se apurar se tais fatores psicológicos inconscientes podiam ser empiricamente verificados. Os resultados desse projeto foram compilados no livro Estudos de Associação Verbal, editado por Jung. Esses estudos foram realizados na Clínica Psiquiátrica da Universidade de Zurique, com o apoio e o incentivo de seu professor, Eugen Bleuler. O projeto foi concebido em 1902 e prosseguiu durante os 5 anos seguintes. Os resultados foram publicados separadamente entre 1904 e 1910 no Journal for Psychology and Neurology. Foi no decorrer desses estudos experimentais que Jung começou a usar o termo complexo, que tomou do psicólogo alemão Ziehen, mas ampliou e enriqueceu com uma considerável contribuição de suas próprias pesquisas e formulações teóricas. Esse termo foi adotado mais tarde por Freud e largamente usado nos círculos psicanalíticos, até Freud e Jung cortarem relações, após o que foi mais ou menos completamente apagado junto com Jung e tudo o que fosse junguiano do léxico freudiano. A teoria dos complexos foi a mais importante entre as primeiras contribuições de Jung para o entendimento do inconsciente e sua estrutura. Parcialmente, foi o modo de Jung conceituar o que Freud estivera escrevendo, até esse ponto, sobre os resultados psicológicos da repressão, sobre a permanente importância da infância para a estrutura do caráter e sobre a enigmática resistência em análise. Continua a ser útil o conceito na prática analítica até os dias de hoje. Como foi que ele chegou à descoberta e mapeamento dessa característica do inconsciente? A questão consistia em como penetrar na mente para além das barreiras da consciência. A consciência pode ser investigada mediante a simples formulação de perguntas e registro das respostas obtidas ou por introspecção. Mas como penetrar mais fundo no mundo subjetivo e explorar suas estruturas e operações? Para abordar esse problema, Jung e uma equipe de residentes psiquiátricos montaram uma série de experimentos com sujeitos humanos para ver se, bombardeando a psique com estímulos verbais e observando as respostas na consciência, as pistas, por assim dizer, de sutis reações emocionais, poderiam encontrar provas que evidenciassem a existência de estruturas subjacentes. Colaborando estreitamente com seus colegas Bleuler, Werlin, Hurst, Bingel-Wanger, Nunberg e mais destacadamente com Hicklin, Jung refinou primeiro o experimento de associação verbal para os seus propósitos específicos e decidiu-se por 400 estímulos verbais comuns, cotidianos e aparentemente neutros. Palavras como mesa, cabeça, tinta, agulha, pão e lanterna.
Disseminadas entre essas palavras estavam as mais provocantes: guerra, fiel, golpear, acariciar. Esse número foi reduzido depois a 100. Essas palavras, estímulos, lidas por um a um, sujeito que tinha sido instruído para responder com a primeira palavra que lhe acudisse à mente, suscitaram uma grande variedade de reações. Haveria longas pausas, respostas sem nexo, respostas com rima e respostas clang, bombásticas, e até reações fisiológicas que podiam ser medidas usando um aparelho chamado psicogalvanômetro. A questão interessante para Jung era: o que está acontecendo na psique do sujeito, do teste, quando é proferida a palavra estímulo? Procurou a ocorrência de reações emotivas, e, em especial, sinais de estimulação de ansiedade e seus efeitos sobre a consciência. Os tempos de respostas foram cronometrados e registrados a par das respostas textuais. Depois, todas as palavras estímulos eram repetidas uma segunda vez, e o sujeito era solicitado a repetir cada resposta anterior. Os resultados eram anotados de novo. O teste era então analisado. Primeiro, calculando o tempo médio de resposta do sujeito, com o qual todos os outros tempos de respostas eram comparados. Algumas palavras podiam suscitar uma resposta e, em segundo, outros 10 segundos, outras podiam não suscitar resposta alguma quando o sujeito se bloqueava completamente. Depois foram anotados outros tipos de respostas. Algumas palavras seriam recebidas com respostas idiosincrásticas, como rimas, palavras sem nexos ou associações em comum. Jung considerou que essas respostas eram indicadores de complexo, sinais de ansiedade e prova evidente de reações defensivas contra conflitos psicológicos inconscientes. O que poderiam elas dizer-lhe sobre a natureza do inconsciente?